Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Temos a alegria e a grande graça de Deus de estarmos aqui reunidos mais uma vez para mergulharmos no mistério da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a sua companhia e reafirmar aquilo que eu sempre gosto de dizer aqui. Esse tempo não é um tempo perdido, mas é um grande investimento que você está fazendo aí na sua vida de fé, na sua caminhada com Deus. Eu já te peço que você possa também me ajudar a evangelizar. Nunca deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, porque assim as plataformas que eu estou usando entendem que esse conteúdo é importante e apresentam também para outras pessoas. Então, faça essa missão junto comigo, curta, comente, compartilhe e seja um missionário, uma missionária junto comigo. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Faustina Kowalska, a apóstola da misericórdia, e celebramos também São Bruno e São Benedito, peçamos a intercessão desses grandes santos da igreja. Mas vamos agora ao Evangelho, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12. Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Naquele tempo, designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes numa casa, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se lá houver agente de paz, a vossa paz repousará sobre eles. Se não, ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Mas quando entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saí à praça pública e dizei: até o pó da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, ficais sabendo, está perto o reino de Deus. Eu vos digo, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma do que para esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos esse relato do Evangelho de São Lucas que fala sobre o comportamento, a postura dos discípulos quando devem partir em missão. Veja, primeiramente Jesus chama os discípulos, chama para estar com ele. Jesus forma esses discípulos, educa-os e depois Jesus os envia em missão. E Jesus não faz isso irresponsavelmente, não. Ele dá todas as instruções possíveis e necessárias para que os discípulos estejam bem conscientes de como se deve comportar e o que devem dizer, o que devem fazer. Veja, Jesus é um grande mestre, é um mestre maravilhoso, perfeitíssimo. Então, primeira coisa, 2 a 2. Um deve apoiar o outro. Um deve ser sustento para o outro. Como dizia São Bento, quem vive sozinho peca mais. Então nós precisamos uns dos outros. Papa Francisco também fala, ninguém se salva sozinho.
Nós precisamos uns dos outros. Por isso que Jesus envia 2 a 2. Então, quando um estiver desanimado, o outro anima. Quando um precisar de correção, o outro corrige. Então, aqui não é só coleguismo, não. É necessidade. Eu preciso de alguém para caminhar junto comigo. Você que é uma pessoa muito individualista, uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito fechada, que não quer se abrir à relação, não quer se abrir ao outro, cuidado. A nossa fé não é somente eu e Deus, eu e o outro também. Então, Jesus manda 2 a 2. Depois Jesus disse, olha, não fique preocupado com o que você vai levar. Às vezes a gente se preocupa demais e a gente esquece que a providência, a mão de Deus nos sustenta, ela cuida de nós. Então, você que fica muito preocupado, como é que vai ser? O que tem que levar? Será que vai faltar isso? Será que vai faltar aquilo? Não, acredita na providência. Quando você não leva o excesso, quer dizer, você confia que Deus vai providenciar para você. Aí Jesus disse, olha, não fique preocupado em ficar saudando todo mundo no meio da rua. Não se distraia, não. Você tem um rumo, você tem uma meta. Não se distraia. Às vezes a gente acaba se distraindo. Por isso que Jesus disse, não fique saudando um ao outro. Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes é necessário, porque você tem que seguir a sua missão. Jesus disse também, quando vocês entrarem numa casa, alguém vos acolher, como que tiver. Às vezes a gente fica, isso eu não quero. Uma coisa é saúde, outra coisa é frescura. É luxo. Não, porque eu só quero se for aquilo. Não, missionário tem que estar com o coração aberto a comer aquilo que tem, a usar aquilo que tem. Não ficar cheio de caprichos, porque só vou se for assim, só vou se for assim. Não. Eu me lembro quando morei na Amazônia, eu fui fazer uma missão na beira do rio Içá, 23 dias morando dentro de um barco. Um barco que não era tão grande, com 8 pessoas. Só tinha lá o lugar de armar a rede. Um banheiro pequenininho. A gente comia o que o povo dava pra gente. E foi um dos anos mais felizes da minha vida. Então, aprender ao simples. Esses dias eu estava pregando um retiro lá em Portugal e eu recordava uma frase de um dos nossos gerais. Lá no convento do Padre Pio tem uma frase que diz assim, no refeitório, quando não for suficiente, se lembre da pobreza. Todos nós, não somente quem fez voto, mas todos nós devemos viver uma pobreza evangélica. E às vezes não, a gente é muito, muito cheio de caprichinho, se não for assim, se não for assim. Não, a gente precisa aprender a simplicidade também. E, por fim, Jesus está dizendo, vai ter quem acolha vocês, vai ter quem não acolha vocês. Como é que vocês devem se comportar com aqueles que acolhem? Deseja a paz, abençoa a casa, abençoa as pessoas que estão ali. E quem não acolher, a bênção não vai cair no chão, ela vai voltar para você. Agora você vai até a praça, você vai dizer, olha, até a poeira que está nos meus pés, desse lugar eu não quero. Eu sacudo contra vocês. E diz aqui, haverá mais tolerância naquele dia para Sodoma, uma cidade pecaminosa, do que com aquela cidade que não acolheu a boa nova do reino, a mensagem do evangelho. Então, nós, missionários, devemos anunciar. Se a outra pessoa não vai acolher ou vai acolher, isso não depende de nós. Nosso dever é anunciar. Façamos isso com excelência, com amor, com fidelidade, porque a gente lança a semente, mas é Deus que faz crescer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.